Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Nós estamos meditando sobre a vida de oração dos heróis da fé. E vimos na semana passada aqueles heróis da fé de Hebreus capítulo 11, que vieram antes do dilúvio, ok? Abel, Enoque e vimos também Noé. Como aqueles homens, e a expressão que marca a vida deles é que eles andaram com Deus, eles andaram com o Senhor. E aqui nós temos outro maravilhoso herói da fé, que Hebreus capítulo 11 vai gastar um texto um pouco maior para falar dele, que é Abraão. Porque Abraão, ele é o pai da fé, ele é aquele que creu, que foi o primeiro a ouvir o Evangelho de uma forma mais ampla, ok? Como Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Mas você não tem nem 50 anos, como Abraão viu o seu dia? Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ok? Então Abraão viu o dia do Senhor, Abraão viu o Senhor da glória. Isso é extraordinário. Então a vida de Abraão é a vida de todo cristão. Nós, como cristãos, devemos viver como Abraão viveu, segundo os princípios de vida que Abraão viveu. Por isso que, quando o cristão morre, ele vai para o seio de Abraão, ele vai para aquele primeiro cristão, ok? Para o pai da fé, que vai nos receber na glória lá, junto com o Senhor Jesus, ok? A mesma fé de Abraão é a sua fé, é a mesma fé. Andamos na mesma pegada da fé que teve o nosso pai Abraão. Abraão creu em Deus e ele foi salvo. Isso lhe foi imputado como justiça, ele foi salvo. Essa é a ideia aqui de Gênesis capítulo 15. Ele foi salvo, ele foi imputado isso como justiça, porque ele creu em Deus, naquilo que Deus, que o Senhor faria. E a vida de oração de Abraão é extraordinária. É uma marca poderosíssima para mim e para você. Eu espero que você saia daqui mais apaixonado por Deus, mais desejoso de orar, com o coração queimando por uma vida mais profunda, mais intensa, mais zelosa pela presença de Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2. Eu vou passear com você em alguns textos de Gênesis da vida de Abraão, que tem assim tanto a nos ensinar. Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2 diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Então, meus irmãos, aquilo que o ser humano havia perdido e que é o bem mais precioso da vida de uma pessoa, da vida de qualquer ser humano, a presença de Deus, que Adão e Eva perderam ali no Éden. Deus agora, nesse mesmo livro de Gênesis, já com Abel, depois com Enoque, depois com Noé e agora com Abraão, Deus está chamando esses homens a andarem com Deus, a caminharem com o Senhor, a viver na presença de Deus, a cultivar uma vida na presença de Deus. E Deus dá uma ordem aqui para Abraão, que já está caminhando com Deus há 24 anos. Deus o chamou, ele tinha 75, agora ele tem 99, e no ano seguinte ele vai ter um filho. Essa é a promessa do Senhor nesse texto maravilhoso. E Deus dá uma ordem para ele, e ele que já caminha com Deus, ele que já anda com Deus, Deus diz para ele: Abraão, eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou o primeiro e o último, o
anda na minha presença, caminha comigo, anda comigo, me conhece, Abraão. Isso é perfeito. Quem caminha com Deus tem sua vida transformada. Ninguém que caminha com Deus vai viver como vivia antes. Quem caminha na luz vai ter sua vida na luz. Glória a Deus por isso, irmãos. Ninguém vai caminhar com Deus e viver no pecado. Ninguém vai caminhar com aquele que é santo, 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 e vai viver uma vida no pecado. Pelo contrário, a presença de Deus é uma vida de santidade, uma vida onde você ama a verdade. Agora veja que a oração é uma iniciativa de Deus, não do homem. Geralmente a gente acha que a oração é uma iniciativa nossa, sim. Mas olha o que o texto que você acabou de ler disse: apareceu o Senhor a Abraão e disse: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus aparece para Abraão. No capítulo 15, novamente, Deus aparece para Abraão. Olha no capítulo 12, Gênesis 12, disse o Senhor a Abraão. Quem inicia a oração não é Abraão, quem busca a oração não é Abraão, é Deus. Assim como no Éden antes do pecado, é Deus que está nos buscando para orar. Pastor, senti vontade de orar. Deus está colocando isso no seu coração. Pastor, não estou com vontade de orar. Meu irmão, você está indo contra a vontade de Deus, porque Deus quer que você ore. Esse desejo pela oração, Deus chama Abraão um relacionamento, uma comunhão profunda, íntima. E é isso, irmão, que é o Evangelho. O Evangelho é voltar ao Éden, essa restauração do relacionamento. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu a palavra, o ministério da reconciliação. Em nome do Senhor, nós rogamos a vocês, reconciliem-se com Deus. Meus irmãos, esse texto de Coríntios é maravilhoso. Deus estava em Cristo, naquela cruz, abraçando, reconciliando consigo o mundo. Isso é o Evangelho, essa comunhão com o Senhor, esse relacionamento maravilhoso. Não era Abraão que estava buscando a Deus, foi Deus que buscou Abraão, foi Deus que chamou Abraão, foi Deus que fez aliança com Abraão, foi Deus que levou Abraão à oração. Abraão era idólatra, Abraão adorava o sol, Abraão adorava a lua, Abraão adorava as estrelas, adorava Baal e Azera, adorava a natureza, os animais. Ele era um babilônico, e era isso que os babilônicos faziam. E Deus o tira de lá, da idolatria, daquela vida nas trevas, e diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, eu vou te abençoar, eu vou ser contigo. Abraão, eu sou o seu escudo. Abraão, caminha comigo. Deus chama Abraão, e Abraão vem para caminhar numa aliança eterna, numa aliança imutável. Olha o capítulo 17, versículo 7: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações, aliança eterna, para ser o teu Deus e da tua descendência. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Deus é o Deus das gerações. E como João Batista diz, não comece a dizer: nós temos por pai Abraão, que até dessas pedras Deus levanta filhos de Abraão. Qualquer um pode nascer em Israel. Não são esses os filhos de Abraão, mas os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que vivem na mesma fé de Abraão. Essa é a ideia do Novo Testamento. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão, são aqueles que vivem na mesma fé, na mesma confiança, no mesmo amor e relacionamento com Deus. Esses são os filhos de Abraão. Se você vive assim, meu amado irmão, você é um filho de Abraão, você é um filho de Deus.
Você faz parte dessa descendência santa que o Senhor veio buscar, e é com eles que Ele faz essa aliança não momentânea, não por um tempo, não por esta vida, mas como Ele diz, uma aliança eterna, uma aliança que jamais se quebrará. E essa aliança será feita e foi feita na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Então Deus tem um amor maravilhoso, uma iniciativa extraordinária de chamar cada um de nós a uma vida de um relacionamento fervoroso com Ele. Então, irmão, a primeira lição que a gente aprende com Abraão é que nós não podemos fazer da oração um mecanismo, uma reza. A oração é, antes de tudo, primeiro que tudo, um relacionamento de amor com Deus. Isso é oração. Oração é estar com o Senhor. Oração é essa expressão de amor, gratidão, comunhão, adoração. Não é uma reza, não é uma coisa que você fica repetindo, não é um mecanismo que você faz. Ensinando para as crianças aqui no projeto, o que é orar? Orar é abrir sinceramente o coração para Deus. Isso é oração. Oração é expressar amor, adoração, gratidão. Isso é orar. Orar é abrir a alma para Deus. A oração é um encontro do coração de Deus com o meu coração, com o seu coração. É quando nós nos encontramos em amor com Deus. Isso é oração. Isso é oração. Então não transforme a oração num mecanismo. Você matou a oração. Você quebrou a oração. Jesus diz: quando orarem, não façam vãs repetições, achando que pelo vosso muito falar é que você é ouvido. Não, Deus já sabe tudo que você vai pedir antes que lhe o peçais. Então não faça da oração esse hábito horrível, religioso, que mata todo o relacionamento. Essa repetição, esse mecanismo, ele acaba com a essência da oração, que é esse encontro de Deus com Adão e Eva no paraíso, sem pecado, todos os dias na viração do dia. E agora Deus está dizendo para Abraão: Abraão, anda na minha presença, isso é perfeito. Mas para nós, que estamos depois da cruz, que o sangue precioso e eterno de Cristo foi derramado, tem um passo além. Com Adão e Eva, Deus vinha até o paraíso, estava com eles em comunhão. Eles perdem isso por causa do pecado. Agora Deus chama esses homens a andar com Ele. Mas agora, no Novo Testamento, por causa do sangue de Jesus, Paulo vai dizer que você, cristão, é a habitação de Deus no Espírito. Você é o santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Não apenas nos encontramos com Deus, somos agora a habitação de Deus no Espírito. Meus irmãos, Abraão não teve esse privilégio, porque o sangue de Jesus ainda não havia sido derramado. Mas você tem um privilégio maior do que o de Abraão, e Abraão com certeza gostaria de ter esse privilégio, de ter em si o Espírito de Deus habitando nele. Que coisa maravilhosa! Não desperdice esse privilégio, meu amado irmão. E olha, Abraão é chamado amigo de Deus 3 vezes na Bíblia. Ele andou com Deus, ele caminhou com o Senhor. Lá em 2 Crônicas 20, versículo 7, Isaías 41:8, Tiago 2:23, Abraão é chamado de amigo de Deus, e é exatamente isso que nós vamos fazer: cultivar um relacionamento de amor, amizade com
com Deus. Jesus vai dizer, em João capítulo 15, ele vai dizer: não vos chamo, versículo 15, já não vos chamo servos, porque um servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho chamado amigos, disse Jesus, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Veja a mesma ideia do nosso texto, de que Abraão andou com Deus e foi chamado amigo de Deus, e agora o Senhor Jesus os chama aos seus discípulos de amigos. Meus irmãos, que privilégio Deus! Não tem privilégio maior na vida do que orar. Orar é mais importante do que qualquer outra coisa que você vai fazer na sua vida. Orar é mais importante que o nosso trabalho, que o nosso estudo, que tudo na nossa vida, porque você vai encontrar aquele que é o seu Pai, aquele que é o seu Salvador, aquele que é o seu Consolador. Você vai encontrar o seu amigo, o seu Senhor, o seu Deus, o seu tudo em tudo. Nada é mais importante. É o nosso privilégio, meus irmãos, a oração. E aqui nós vemos Abraão cultivando a amizade com Deus por meio da oração e da adoração fervorosa. Abraão, meus irmãos, é um construtor de altares. Lindo a música que nós cantamos hoje, e exatamente ela vem abraçar essa mensagem, porque Abraão ele vai construir altares, desde o capítulo 12 até o final da sua vida. Abraão ele morre com 175 anos, Deus o chama com 75, Abraão caminha com Deus, Abraão desenvolve um relacionamento com Deus por 100 anos, 100 anos caminhando com Deus, 100 anos de oração e adoração em altar diante do Senhor. Meus irmãos, Abraão viveu com Deus de uma forma maravilhosa, e Paulo toma essa ideia de Abraão, e provavelmente é isso que Paulo tem em mente, quando ele diz lá em Romanos, no capítulo 12, depois de falar da graça de Deus, falar da vida de Abraão, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, Paulo vai falar no capítulo 12, que nossa vida deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ninguém construiu mais altares do que Abraão. Ele desenvolveu o hábito da oração, da comunhão, e o texto sagrado vai dizer que Abraão invocou o Senhor. Olha o capítulo 12, versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e ele disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Veja, Deus aparece, Abraão responde ao Deus que o apareceu. Irmãos, há um relacionamento aqui. Deus se revela a Abraão, Deus chama Abraão, Deus fala com Abraão, Deus inicia a oração. Abraão responde a oração com adoração, com mais oração, com entrega, com sacrifício, com dedicação da sua vida ao Senhor. E é isso que o altar representa. O altar, e assim deve ser a vida de cada cristão, um sacrifício vivo. Enquanto vivemos, adoramos, agradamos, exaltamos a Deus, servimos ao Senhor, entregamos tudo a Ele e reconhecemos que tudo que temos vem dEle, que tudo que somos vem das Suas mãos. Meus irmãos, essa vida totalmente entregue, rendida ao Senhor, como um sacrifício diante de Deus. Deus apareceu para mim e para você naquela cruz. Deus apareceu para mim e para você no dia da sua salvação, no dia que Ele salvou a sua alma e perdoou os seus pecados. Ele apareceu para mim e para você. E agora a nossa resposta diária é uma entrega da nossa vida a Ele, em total amor e gratidão ao nosso Senhor. É uma vida de sacrifício vivo, santo, e o altar é isso. O altar é oração. Altar, meus irmãos, é adoração privada. Altar é a nossa vida completamente entregue, é uma busca do Senhor, é uma busca dEle. Eu acho lindo no versículo 8 do capítulo 12, passado dali, veja, no versículo 7, Deus aparece
edificou um altar ao Senhor. Onde ele estava, em cada lugar que ele ia, como ele estava peregrinando naquela terra, e aonde a promessa de Deus para ele é essa: onde você colocar o pé, eu vou dar a sua descendência. Ele não levou nada, ele não ganhou nada, era para a descendência dele, mas ele tinha que andar naquela terra, e aonde ele colocasse os pés, ali seria da nação de Israel. E ele está caminhando, mas aonde ele vai, aonde ele para, ele levanta um altar ao Senhor. O texto não relata cada altar que ele fez, mas aonde ele vai, o hábito de Abraão é esse: ele levanta um lugar de adoração, ele levanta um lugar de oração, ele levanta um lugar de entrega, ele levanta um lugar onde sua vida está depositada diante de Deus, e ali invocou o nome do Senhor, a pessoa de Deus. Há uma sede em Abraão. Esse verbo aqui, invocar, significa gritar, chamar, clamar, buscar. Uma ideia de uma sede, de uma fome. Há uma alma desesperada por Deus aqui, alguém que grita, que chama por Deus. A intensidade desse verbo invocar, a fervor, a ardor da alma de Abraão, meus amados irmãos, por Deus. E eu quero te dizer, querido, se você perdeu isso na sua vida, vá orar e diga: Senhor, eu perdi esse fervor. Esse fervor eu tive uma vez na minha vida, ou eu nunca tive, mas Senhor, eu desejo ter isso em meu coração. Eu quero ter o Senhor como paixão única e primeira em minha vida. Eu quero te amar de todo o meu coração, Senhor, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Eu quero que o Senhor seja o primeiro, o único na minha vida. Meus irmãos, essa é a vida do cristão. Uma vida apaixonada por Deus, uma vida entregue a uma busca sincera pelo Senhor maravilhoso aqui. Quantos cristãos não perderam isso? Estão vivendo uma vida mecânica diante de Deus, estão vivendo uma vida de oração mecânica, aquela oração no final do dia, ali já batendo cabeça, olhos fechando, e aquela oração ali que você adormece, já não sabe mais o que fala, não sabe nem mais com quem está falando, e deixa os últimos versículos ali para aquele momento, e também a leitura da Bíblia ali. Estão entregando o melhor de suas vidas, das suas forças, das suas energias, para o trabalho, para o estudo, para as redes sociais, e deixando o pior para aquilo do seu tempo, da sua vida, das suas energias para Deus. Não faça isso, meu amado irmão. O nosso Senhor não merece isso. O nosso Senhor merece o nosso coração, o nosso melhor, o nosso amor, a nossa vida. Ele merece tudo em nós, tudo em nós. Abraão também passou por momentos difíceis. Houve uma coalizão de 4 reis, e eles foram para invadir várias cidades e reinos ao redor, e invadiram Sodoma e Gomorra, e lá estava o sobrinho de Ló, o sobrinho de Abraão, Ló, morando naquelas campinas muito ricas, aquelas campinas. E lá estava Ló, e ele foi levado com tudo que ele tinha, a cidade também foi levada, e aquela coalizão de 4 reis saiu arrastando, fazendo aquele arrastão nas cidades que estavam ali. E Abraão soube daquilo. E Abraão pegou 318 homens que eram dele, ele não chamou ninguém. Pegou 318 homens que eram servos dele. Não havia um exército ali, não era um exército que Abraão tinha. Ele tinha 318 servos. E ele pegou aqueles homens e saiu, e foi em batalha, e venceu 4 reis, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Meus irmãos, que coragem, como a presença de Deus nos faz corajosos. Abraão sabia, aqueles 4 reis tinham milhares de soldados. Como Abraão poderia, com 318 escravos, servos dele, poderiam vencer alguma coisa? Mas veja a coragem dele em Deus, a fé dele em Deus, em saber que há um Todo-Poderoso que está com ele. E ele foi em oração
poderosa de Deus. E como, irmãos, conhecer a Deus nos fortalece? Como a oração fortalece a vida de todos nós? Como a adoração privada, adoração que é o reconhecimento de quem Deus é. Isso é verdadeira adoração. Adoração é quando nós reconhecemos em cânticos, em oração, quem Deus é, a sua grandeza, majestade, glória, onipotência. E ali reconhecemos a grandeza de Deus. A presença de Deus nos enche de coragem, irmãos. Nós não recebemos o espírito de covardia. Por isso que quando você lê o livro de Atos, você vê uma igreja que avança, uma igreja que vai, uma igreja que ultrapassa as dificuldades, as perseguições, as lutas, as afrontas. É uma igreja que perseguida, segue, avança. Deus não nos chamou a retroceder. O medo não deve fazer parte do povo de Deus. Não tenha medo. É o mandamento que mais se repete na Bíblia. E quem o diz é o Deus Todo-Poderoso. Como Jesus disse, não tenha medo, não temas, porque nem o fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. Que segurança, meus irmãos, temos no Senhor. A fé verdadeira, a oração verdadeira, que alimenta uma fé que nasce no solo das Escrituras, porque essa é a fé cristã. A fé cristã não é uma superstição, a fé cristã não é psicologia positiva ou um mentalismo onde as palavras têm poder, uma besteira tão grande isso. Não, a fé cristã se fundamenta nas Escrituras, o solo onde a semente da fé cristã nasce, a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A verdadeira fé cristã é uma fé fundamentada, alicerçada na palavra de Deus, na palavra de Deus, mas regada por essa oração, por essa fervorosa oração, dessa presença maravilhosa do Senhor. E a combinação da palavra e da oração, verdadeiramente cristã, nutre uma fé que nos faz avançar diante das dificuldades. Que nós possamos viver assim, que nós possamos ser assim como o Senhor da glória nos ordena. E como Abraão foi corajoso em Deus, corajoso no Senhor, mais oração fervorosa, mais adoração, mais fé, mais leitura das Escrituras, mais obediência à Bíblia, mais santidade, mais serviço. É isso que nós vemos em Abraão. E ele avança, e Deus o abençoa. Mas a luta que ele travou, quem vem encontrá-lo quando ele volta dessa batalha é Melquisedeque. E o livro de Hebreus vai dizer que Melquisedeque é um tipo do Cristo que viria. Melquisedeque, o rei de Salém. A palavra Salém significa paz, daí vem a palavra Shalom, Salém, o rei de justiça. E ali Abraão entrega a Melquisedeque os dízimos de toda a batalha. E ali se estabelece o primeiro sacerdote e o primeiro sacerdócio, que é o sacerdócio eterno. Por isso o Salmo 110 vai dizer: eu te constituí sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Depois, 400 anos depois, vem o sacerdócio de Arão, da lei de Moisés. Mas o primeiro sacerdote é Cristo Jesus, o sacerdote eterno. O sacerdote, esse é o argumento do autor de Hebreus. Seria difícil aqui, até pelo tempo, explicar isso mais profundamente, mas em resumo é isso. E Abraão, que está na graça, vivendo na graça, adorando a Deus em espírito e verdade, dizima na vida de Melquisedeque, o rei e o sacerdote do Deus Altíssimo. Estava servindo o Deus Altíssimo. Ali está o primeiro sacerdote, ali está o primeiro sacerdócio, e ali está o rei, o tipo de Cristo, a quem Abraão entregou os dízimos. E óbvio que ali está alguém maior que Abraão, porque o maior abençoa o menor, e foi Melquisedeque que abençoou
Abraão. E quando Melquisedeque veio, ele traz duas coisas. Alguém lembra? Pão e vinho. Exatamente os mesmos elementos da Santa Ceia, que 3.500 anos depois, aproximadamente, 2.500 anos depois, o Senhor Jesus na ceia vai trazer o mesmo pão e o mesmo vinho. Por isso que Abraão foi o primeiro cristão, Abraão foi o primeiro a ver Jesus, foi o primeiro a crer em Cristo Jesus, e que as suas lutas, como Abraão, nas mesmas lutas, você também, meu amado irmão, possa conhecer mais a Jesus. Assim como Abraão conheceu mais a Cristo, no meio das lutas, que você também conheça mais a Cristo, no meio das suas tribulações, dificuldades e desafios, para a glória de Deus. Mas também Abraão precisava aprender a orar e confiar em Deus. Você acha que Abraão tinha uma vida de oração perfeita? Não, ninguém tem. A sua vida de oração perfeita será na glória. E quando vem as pressões contra Abraão, ele precisa orar a Deus. E nem sempre ele fez isso. 2 vezes, Sara já tinha, quando Deus chama Abraão, ele tem 75, Sara tem 65. E o rei do Egito, o maior reino da época, o rei do Egito, Faraó, quando olhou Sara, se apaixonou. E Abraão, com medo de que matassem ele, disse: olha, você é minha irmã. E Faraó mandou pegar Sara como esposa para ele. E Deus falou com Faraó e disse: se você tocar nela, tu é um homem morto. Deus falou com Faraó no sonho. E depois Abimeleque, a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa, está no capítulo 12, depois no capítulo 20 de Gênesis. Depois você dá uma olhada. E Abimeleque, a mesma coisa, já tinha se passado. Sara já deveria ter uns 75 anos ou mais. Não era bonito demais, porque rapaz, eu te contar, viu? E Abimeleque, o rei, se apaixonou, também mandou trazer, e Deus foi lá e interveio naquilo novamente. Ele ia chamar aquela mulher para ele, e Deus interveio. Meus irmãos, como nós precisamos aprender a levar os nossos medos em oração, as nossas lutas externas em oração. Às vezes é algo que vem fora, que vem de fora para dentro, e você precisa levar aquilo em oração. Senhor, eu estou entrando num lugar perigoso. Senhor, eu estou entrando num lugar desconhecido. Senhor, eu não sei o que fazer. Ó Deus, eu tenho medo, tenho situações externas. Me socorre, me protege. Abraão poderia ter orado mais a Deus, mas às vezes são pressões internas. Sara não tinha filho, e Deus tinha dito que ela teria um filho, e ela pressionou Abraão e disse: não, eu já estou velha, eu não tenho mais como ter filho, meu ciclo menstrual terminou, eu não tenho como mais ter filho. Pega Agar, que é minha escrava, e tem filhos com ela. Abraão deveria ter orado a Deus e não ter ouvido Sara nesse momento. Senhor, será que é isso que o Senhor deseja? Senhor, será que essa é a solução que o Senhor tem? Mas não, ele cede à pressão e pega Agar e tem um filho, Ismael, com ela. E Sara toma ele como se fosse filho, mas aquilo não deu certo. E foi um problema, um transtorno para Abraão e para Sara e para Isaac, que veio depois. Enfim, um problema, meu irmão. Às vezes as pressões internas e externas estão sobre nós. O que devemos fazer? Orar ao Senhor. Nesses momentos não vemos Abraão orando. Nesses momentos não vemos Abraão orando. E nós precisamos orar quando vem pressões externas e internas. Não agir, orar. Não tomar decisões precipitadas, orar. Não fazer o que as pessoas estão dizendo para a gente, orar. Buscar o Senhor, invocar o Senhor, clamar ao Senhor. Às vezes é mais fácil agir do que orar, é verdade, mas o mais importante é orar e não agir precipitadamente, mas obedecer a Deus. Meus irmãos, mas também nós vemos Abraão orando e cumprindo a missão lá em Gênesis capítulo 18.
Eu acho lindo esse momento em que Abraão está orando. Gênesis capítulo 18, versículo 16, diz assim: tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma. Anjos do Senhor vieram 3 anjos vieram até Abraão. Abraão fez uma comida, eles comeram ali com Abraão. E terminada a conversa, e Deus novamente falou da promessa que daria a eles, que dali um ano eles teriam como bebê nos braços. E ali 2 daqueles anjos se dirigem, não se despediram de Abraão, e se dirigem para Sodoma. E ali fica com ele. E então começa um diálogo, uma oração ali entre Deus e Abraão. E naquele momento Deus diz: eu não vou esconder de Abraão o que eu vou fazer, o que eu estou para fazer. E Deus diz: olha, o clamor, o versículo 20, disse mais o Senhor, com efeito o clamor, o grito, o pecado de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens, são 2 anjos, logo em seguida vai mostrar que são 2 anjos, e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. O anjo do Senhor ficou junto com Abraão. Olha que texto maravilhoso. Aproximou-se dele Abraão e disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram. Longe de ti, Senhor, o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça, o juiz de toda a terra? Então o Senhor disse a Abraão: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Que oração, irmãos! Que argumento diante de Deus! Veja a oração de Abraão. Claro, ele sabe que o seu sobrinho e a família dele, Ló, estão lá naquelas campinas, estão lá perto daquela cidade. Abraão sabia da maldade daquela cidade. Aquela cidade, ela estava envolvida no orgulho, na soberba, na crueldade, na violência, na imoralidade, na abundância do que tinham, das riquezas que tinham entrado num estado de orgulho e violência e imoralidade terrível. E Abraão começa a orar a Deus aqui. Mas veja o conhecimento que Abraão tem de Deus. O Senhor vai destruir, o Senhor vai matar o justo com o ímpio. O Senhor vai colocar em pé de igualdade o justo e o ímpio. O juiz de toda a terra faria algo assim? Irmão, que conhecimento maravilhoso Abraão tem de Deus. Como Abraão conhece o Senhor. E como Deus usa a vida de Abraão para cumprir a missão que é salvar vidas. Meus irmãos, é importantíssimo pregarmos o Evangelho, irmos até as pessoas, falarmos de Cristo, do amor de Deus, da graça de Deus. Mas jamais devemos fazer isso sem oração. Jamais devemos fazer isso sem buscar o Senhor. E dizer: Senhor, vai na frente, Senhor. Estende as mãos, abre os corações, ilumina os olhos espirituais, Senhor, dessas pessoas, para que entendam a Tua graça, a cruz maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como Abraão, meus irmãos, tem um conhecimento de Deus, e como ele ora pela salvação daquela cidade, e ele sabe que não tem 50 justos, ele diz: Senhor, e se faltarem 5 para os 50? Abraão, por amor aos 45, eu vou poupar a cidade. Diz: Senhor, não te irrites comigo, eu ainda estou orando, eu ainda estou falando, Senhor, mas se tiver só 30 justos naquela cidade, Abraão, por amor aos 30, eu não vou destruir a cidade. Senhor, olha, eu sou pó,
por amor aos 20. Senhor, eu ainda vou falar ainda dessa vez, se só tiver 10. E aí Abraão entende a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Não, Abraão, ainda que tenha 10 lá, eu não vou destruir a cidade. Como ele argumenta com Deus, como ele insiste com Deus, como ele vai em amor. Veja como Abraão, meus irmãos, ele olha o caráter de Deus. Quantas pessoas, quando estão diante de tribulações, diante de situações difíceis, elas culpam a Deus. Abraão está dizendo: não, Senhor, longe de ti o Senhor colocar o justo com o ímpio em pé de igualdade. Longe de ti, Senhor, qualquer tipo de injustiça. O Senhor é justo, o Senhor é o juiz de toda a terra. Tu és santo, Senhor. Em ti não há pecado, em ti não há treva alguma. Tu és luz, Senhor. Tu és santo. Quantas pessoas não colocam a culpa em Deus com suas lutas, problemas, dificuldades, sofrimentos, tragédias? Porque Deus deixou isso acontecer. Por quê? Não. Abraão coloca os pingos nos is naquela cidade. Só tem ímpio naquele lugar. Mas, Senhor, vai que tem alguém lá que é justo. O Senhor não poupa a cidade, Senhor? Sim, Abraão, eu vou poupar a cidade. E ele vai insistindo com Deus. Meus irmãos, as nossas orações às vezes colocam lixo no nome de Deus. Às vezes a gente imputa a Deus pecado por coisas que nós achamos que Deus está fazendo. De modo nenhum, meus irmãos. Abraão fez isso. Ele está falando: não, Senhor, tu és o juiz, o justo juiz de toda a terra. O Senhor jamais vai fazer qualquer coisa que fuja à santidade, à justiça, à verdade. Quando alguma coisa errada acontecer, quando alguma coisa ruim acontecer na sua vida, lembre-se, Deus é santo e justo. Deus odeia o pecado. O ser humano peca, mas você pode dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, estende as mãos. Os homens maus se levantam, mas o Senhor é bom e o Senhor pode me salvar. E foi isso que Abraão fez, meus irmãos. E por último, capítulo 22, esse texto maravilhoso de oração. Quando Abraão, meus irmãos, agora seu filho nasceu, Abraão já tem 125 anos de idade. Isaac já deve ter mais ou menos 25 anos. Então Deus pôs à prova Abraão. Capítulo 22 diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse a Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus, tudo oração, está vendo? Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai para a terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, a faca. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Esse texto vai relatar exatamente o momento em que Abraão
vai sacrificar Isaac diante do Senhor. Eu acho lindo Flávio Joséfo, quando ele nesse texto relata, não é um relato bíblico, mas é um relato de um homem que viveu ali na época de Paulo, do apóstolo Paulo, e ele relata, ele é um historiador, ele relata nesse texto aqui, a conversa que Abraão teve com Isaac, e disse para Isaac, quando chega no monte, faz o altar, põe a lenha, e não tem o animal para ser oferecido, e ali então, Abraão diz ao seu filho, filho, Deus me pediu para oferecer você em sacrifício a Ele. E aí então Isaac surpreendentemente diz ao seu pai, pai, eu vou morrer como qualquer pessoa, vou morrer de velhice, vou morrer na guerra, ou eu vou morrer de doença, mas que glória, que honra não será para mim morrer em louvor ao nosso Deus. E assim ele se deixa amarrar pelo seu pai, aquele idoso de 120 anos, ele coloca seu filho, e seu filho o ajuda a colocar-se sobre a lenha, e ali quando Abraão está para oferecer seu filho diante do Senhor, o anjo do Senhor grita, Abraão, e ele diz, eis-me aqui, e diz, agora eu sei que você me ama, que você me teme, e que você não poupou o seu filho, o seu único filho que tu amas. E ali então eles viram um carneiro preso pelos chifres no arbusto, e naquele mesmo monte, 2000 anos depois, o Senhor iria oferecer o seu único filho, naquele mesmo local, na cruz do Calvário. Por isso que Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão entendeu o Evangelho, ele foi o primeiro a ouvir o Evangelho. Deus, diz Paulo, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Foi ali que Abraão entendeu que Deus um dia enviaria seu próprio filho para morrer numa cruz, no lugar do seu povo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que vida de oração. Que a sua vida de oração te aproxime mais da cruz, mais do céu. Que você possa não apenas levantar altares domingo a domingo e dia a dia com a sua vida devocional e a cada culto que fazemos juntos, na quarta, no domingo, mas que a sua vida de fato esteja rendida a Deus. Que você não negue nada ao seu Senhor, ainda aquilo que é mais precioso para mim e para você, filho amado, a gente deve entregar diante de Deus. Deus deve ser sempre o primeiro, acima de tudo e de todos. Mas que a sua vida de oração seja um impacto, não apenas para você, mas que a sua vida de oração seja um impacto para a vida dos seus filhos, para a vida dos seus filhos. A vida de oração, a vida de adoração, de compromisso e aliança que Abraão tinha com Deus, foi um impacto na vida do seu filho. E esse é o grande mandamento, que você vai amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que Ele vai ser o primeiro e único na sua vida, e que esse, que é o grande mandamento, você vai colocar dentro do coração do seu filho, que é amar o Senhor. Esse é o chamado, que é a oração que nós devemos fazer, Deuteronômio 6. Que a sua vida de oração leve seus filhos a se apaixonar por Deus. Que o seu compromisso, que o seu sacrifício, que os seus familiares vejam a pessoa que ele mais ama, que ela mais ama, é Cristo Jesus. Não tem ninguém a quem ele ame, a quem ela ame mais do que a Deus. Deus é o primeiro, Deus é o único na vida dessa pessoa. E essa pessoa serve a Deus e ama a Deus de todo o coração. Vive para Deus o trabalho, o estudo e tudo que essa pessoa faz. Tem uma única direção, a glória de Deus. Sua família precisa disso. Eu ouvi minha tia Lígia dizendo algo
que eu nunca tinha ouvido. E aquilo me tocou profundamente. Ela disse: mamãe, a minha avó, Davina, ela disse: mamãe, quando orava, e ela fazia os cultos em casa, quando mamãe orava, tinha uma coisa muito especial na oração da mamãe. Quando a gente ouvia a mamãe orar, muitas vezes nós chorávamos ao ouvir ela orar. Aquilo tocava tão profundamente a gente. Eu falei: meu Deus, que coisa impressionante. Queria ter ouvido. Mas quando a minha avó partiu para a eternidade, eu tinha só 3 meses de idade. Então, se ela orou, eu não lembro. Com certeza ela não faz. Eu não lembro. Meus irmãos, que coisa bonita é isso. Um filho dizer isso do pai, da mãe. Mamãe, quando ora, que toca na gente intensa e profundamente. Meus irmãos, que a sua vida com Deus seja uma marca poderosa na vida das futuras gerações, para que eles também, como Isaac, construam altares de adoração e oração a Deus. Você vai ver esse homem Isaac entregando sua vida a Deus e servindo a Deus, como fez o seu pai. E o texto se cumpre: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Israel. Um Deus que marcou gerações pela vida de oração dos seus filhos. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos, meu amado irmão.